Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, irmãos. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dizer aos irmãos que na minha simplicidade eu procuro, sei que é um vídeo simples, não tenho eu muitas aparelhagens, não sou eu poliglota. Vocês vejam aí que alguns vídeos eu gravei tentando falar outros idiomas, não querendo me aparecer, mas é porque há necessidade, enquanto muitos sabem falar, às vezes não falam e criticam. Mas eu agradeço a Deus porque eu procuro fazer o meu melhor, embora não consiga, mas é para salvar alguma alma. Para os irmãos terem uma ideia, eu vou contar uma obra que Deus fez. Uma vez eu mandei um vídeo em uma outra língua que eu nem sabia falar. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu falei tudo errado. Realmente havia falado tudo errado. Eu creio, mas a pessoa me mandou um comentário para mim dizendo que havia entendido toda a palavra e que Deus havia falado com a sua alma. Então uma coisa é nós olharmos com os olhos da carne, porque quem está na carne, irmãos, não entende as coisas do Espírito. Como os animais podiam conversar com os homens e os homens com os animais? Como Deus falou com a baleia, com aquele grande peixe, não é a baleia, está escrito baleia, mas falou com um grande peixe, e ele foi lá engolir Jonas. Por isso existem mistérios, irmãos. Tem coisas que eu não gostaria de colocar aqui no YouTube, mas não foi possível passar sem colocar no YouTube. Isso não é uma justificativa, porque eu não devo satisfação a ninguém, a não ser ao meu Deus. Mas eu gostaria, irmãos, que as pessoas entendessem que as almas estão com fome. Então, se você, irmão, que tem condições, procure saber aonde há necessidade e vai ao encontro daquela alma. Quem sabe você sabe falar uma língua que eu não sei e você descobre uma alma que fala inglês e que precisa de ouvir a pregação que sai da tua boca, ou que fale espanhol e que precisa ouvir uma pregação. Ao invés de você falar ou criticar, que você tem todo o direito, que quem se expõe numa rede social, como eu, deve estar preparado. Eu não estou triste com ninguém, apenas estou falando que tudo que eu faço aqui, irmãos, não é para aparecer a minha carne. Eu não preciso disso, irmãos. Tenho a minha vida tranquila com Deus, em paz, e já fui muito abatido por muitos que me condenaram por tantas coisas que eu não devo. Porém, eu tenho meu Deus que é meu juiz e meu advogado. E eu faço aquilo que Ele me manda, irmãos. Então isso não é uma mágoa e nem é um ressentimento, é um esclarecimento. Que tudo que eu coloco aqui, às vezes posso errar alguma palavra, algum nome. Esses dias eu troquei o nome de Gideão por Josué. Mas não alterou o contexto daquilo que eu estava pregando, irmãos. Porque o meu desejo era que a alma que ouvisse essa pregação entendesse que nós tínhamos que ficar firmes. Então hoje, quero deixar claro aqui para todos os ouvintes que os meus vídeos, irmãos, não são para sensacionalismo, também não são para angariar adeptos, porque eu não tenho necessidade nenhuma disso e não... Eu sei que eu não sou nada, que eu não sei nada. O que eu aprendi foi nas Escrituras desde criança. Pela misericórdia de Deus, irmãos. Mesmo sendo pobre, pequeno, Deus já me deu de viajar para vários países. Estados Unidos, Israel, Uruguai, África Ocidental, Bélgica, França. Agora estou em Portugal. Já estive também, irmãos, passei pela Alemanha, por Londres. E em todos esses lugares, Deus me deu a graça de pregar o Evangelho
E em Israel, por exemplo, Deus me deu de pregar para um judeu. E ele creu na palavra de Deus e foi batizado. Deus me deu a graça de batizá-lo no Rio Jordão. Eu não sei falar hebraico, mas o Senhor tomou os caminhos. Deus me deu de atender santas ceias em lugares que se falava árabe. Uma vez eu estava num lugar, irmãos, por misericórdia de Deus, o Senhor mandou sentar do lado de uma pessoa muçulmana. E naquele momento ele me perguntou, ele sabia falar um pouco de português e perguntou o que eu estava falando ali, o que eu estava fazendo ali. E Deus naquele momento trocou a minha linguagem para o árabe e eu comecei a conversar com ele e ele comigo. Eu não sei falar árabe, irmãos. Eu agradeço a Deus que aquele homem creu na palavra de Deus. Eu perguntei para ele o que eu disse para o Senhor, porque eu nem sabia o que tinha falado. Ele falou para mim, você disse que Deus ia tirar o diabo daqui, desse lugar, e aqui ia entrar Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não estou contando isso para me aparecer, porque eu não sou nada, não tenho estudo. Tenho a 7ª série, irmão. E nunca viajei às custas de nenhuma denominação. Se alguma vez eu viajei, foi por preparação de Deus, de alguém que sentia de me ajudar por fora. Muito pelo contrário, alguns não queriam que eu fosse em lugar nenhum. Queriam me amarrar no pé da mesa. Mas uma vez Deus falou comigo que ia trocar a minha documentação. Isso, irmãos, é algo simples, porque o mais importante é ser cidadão do céu. Mas eu agradeço a Deus. Não sou digno de nada, nem tenho nada, e não estou aqui falando isso para me achar melhor do que ninguém. Mas Deus me deu a cidadania europeia. Hoje eu resido em Portugal, por enquanto, porque eu entreguei a minha vida para Deus. Eu prego na internet e aonde Deus me mandar. Não desfaço dos meus irmãos que eu sempre amei e que sempre vou amar. Embora muitos às vezes nem me saudam, mas não importa. Por ouvirem comentários vãos, a vida particular minha Deus conhece. Mas por que eu sinto de dar esse relato? Porque há muitos irmãos que ao invés de pregar o Evangelho, ficam falando mal uns dos outros. Nós não estamos aqui em tempos de nos degladiarmos. Nós estamos nos tempos de anunciar Jesus Cristo que está voltando. Nem de ficarmos brigando por ideologias, por coisas que não vai dar salvação para ninguém, é apenas confundir as almas. Meu intuito aqui é falar de Jesus Cristo, só isso. Nunca vou cuspir no prato que eu já comi. Respeito todos os irmãos, ministério, etc. Não concordo com algumas coisas, porque não sou obrigado a concordar com tudo. Porém, cada um dará conta de si diante de Deus, e eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas também creio que você que está ouvindo este vídeo também não é juiz espiritual para julgar a minha alma. Você pode julgar até aquilo que eu falo, mas a minha alma, Deus não te dá esse direito de julgar, porque você não é Deus. Agora, se você fosse Deus, seria outra coisa. A não ser que você queira tomar o lugar de Deus e ser possuído pelo espírito do anticristo que já está na terra. Mas eu creio que não é essa a sua vontade. Desejo para você, meu querido, que me ama. Desejo para você, amado e amada irmã em Cristo Jesus que me ama, todo o amor do meu coração. E toda madrugada eu oro por todos vocês que estão no meu canal, humildemente. E desejo para você que não me ama, que não consegue olhar para o meu vídeo, quando vê, ainda faz pouco caso, e desejo que Deus te abençoe mais ainda.
Se depender da minha oração, você entra no céu primeiro do que eu. Porque eu não quero o mal de ninguém. Porque se eu partir agora, irmãos, eu quero estar em paz com todos. Certo, irmãos? Senti de fazer esse pequeno demonstração, essa pequena fala, não querendo me justificar em nada, apenas explicando o porquê que eu gravo esses vídeos. Porque muitos podem pensar que não julgo aqueles que são críticos, não julgo os canais dos críticos de forma alguma, porque eles têm os seus direitos reservados, e reservados espiritualmente e reservados por lei. Então também não admito que ninguém julgue-os, como eu também não julgo. Mas basta um esclarecimento para que você não pense que nós estamos aqui querendo ser alguma coisa. E se eu quisesse ser alguma coisa, eu já fui convidado para presidir igrejas com 500 irmãos, aqui mesmo em Portugal. Mas eu não aceitei. Sabe por quê? Porque essas igrejas que me convidaram queriam me pagar para me fazer isso. E eu não estou acostumado a receber para pregar o Evangelho. O que eu faço é de graça, como eu fiz no passado. Atendi presídios, pessoas drogadas em clínicas de recuperação. Deus me deu a graça de entrar em hospitais de tuberculosos, até mesmo antes, até mesmo depois de sair da denominação em qual eu me encontrava. Deus me deu de orar por uma irmã que estava à morte, num lugar que havia muito contágio, e Deus me mandou ir lá, não pela minha coragem, que eu não me sinto corajoso, mas por Jesus Cristo seja toda a glória e toda a honra. E se alguém se levantar contra isso que eu estou falando, irmão, saiba que eu não estou me exaltando, mas estou dando glória ao Senhor Jesus, que só Ele tem que ser digno de glória. Quando eu entrei lá, o Senhor Jesus entrou comigo. E tenho aqui documentos e pessoas que provam. Deus libertou aquela irmã da morte, está viva até o dia de hoje. Fica aqui esse pequeno relato, irmãos. Para aqueles que não me conhecem, o meu desejo é a vida eterna. Para aqueles que me conhecem e que já ouviram alguma coisa sobre a minha história, saiba que eu não devo nada a ninguém a não ser o amor. E esse amor eu procuro pagar até o ódio que você sente de mim com amor. Porque eu sei que existem que têm ódio de mim porque eu falo de Jesus Cristo. Então você vai continuar tendo ódio, porque o meu desejo é falar de Jesus Cristo até o final da minha vida. Então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, já tomei muito tempo do vídeo falando sobre isso, mas com poucas palavras, irmãos. Eu quero ler um trecho da bendita Palavra de Deus, um trecho pequeno, certo, irmãos? No livro de Salmos, no capítulo 5, onde Davi, no subtítulo diz assim, nessa tradução: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Salmo de Davi, para o cantor mor sobre Neiliote. Dá ouvidos às minhas palavras, capítulo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação e atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu amor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos e aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, e as suas entranhas estão verdadeiramente cheias de maldade. E sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeio com a sua língua. Declara aos culpados, ó Deus,
calcam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões que se revoltam contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes em ti, gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. Então Davi dizia aqui, irmãos, que aqueles que eram ímpios, o Senhor não se agradava. A impiedade, irmãos, ela não gosta que se manifeste a justiça de Deus, porque a justiça de Deus traz a misericórdia. Quando Deus se manifesta na misericórdia, irmãos, e aparece a verdadeira misericórdia de Deus, aquele que deseja o mal do seu irmão, ele fica confundido e envergonhado. Como diz um apóstolo numa das suas epístolas, aquele que não ama o seu irmão já no seu coração é homicida. E o homicida não tem parte com Deus. E também, irmãos, Davi aqui queria dizer ao Senhor que estava em grande aflição e que o Senhor desse ouvido à sua oração. E de manhã já oraria e pediria e o Senhor o atenderia. Então, nesta manhã, você que orou, irmão e também irmã, e pediu ao Senhor alguma coisa, saiba que a tua oração, se foi feita em nome do Senhor Jesus, de acordo com os preceitos da bendita palavra de Deus, atingirá o céu, romperá essa galáxia e entrará dentro do santuário do Eterno, onde habita o Eterno e suas legiões de anjos e querubins e arcanjos, cujo poder, glória ao nome do Senhor, enche o céu e a terra e toda a sua plenitude, cuja magnificência da sua glória, aleluia, é eterna, cuja misericórdia é sem fim, cujo poder transforma, reforma, restaura, edifica e faz com que a alma abatida, bendito é o nome santo do Senhor, seja erguida e que a necessitada seja suprida a sua necessidade. Por isso o desejo de Deus para todos nós nesta palavra é que nós consigamos vencer tudo aquilo que é sanguinário, fraudulento, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é falso, todo aquele que vem com espírito de mentira para querer nos enganar. Mas o Senhor diante de nós aplanará o nosso caminho para que o nosso trabalho, aleluia, seja diante de Deus, aleluia, recebido com misericórdia, porque as coisas que fazemos, não fazemos para nosso próprio ego, mas fazemos para que Deus se agrade, para que as almas se salvem, para aqueles que estão nos abismos da terra sejam iluminados com a luz da palavra. E isto ninguém pode nos impedir, ainda que nós, irmãos, não saibamos falar as palavras corretas, ainda que nós nem leitura direito não temos, mas o que temos nós podemos dizer, o Senhor que nos deu. Por misericórdia, que as coisas de Deus são transformadas, as coisas de Deus se escutam, aleluia, e muitas das vezes não se entendem. Quando o Senhor Jesus estava na cruz e ele clamou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, muitos não entenderam, porque não era para todos entenderem. Uns diziam, ele está chamando por Elias, outros diziam outra coisa, porque aquela linguagem que saía da boca do Senhor, aleluia, era a linguagem do céu, embora queria dizer, naquele hebraico antigo, salvo erro, aramaico, Elohim, Elohim, Deus meu, lama, por que sabachthani, me desamparaste? Então, irmãos, mas os que estavam ali embaixo achavam que ele estava chamando por Elias. Nem todos entendem as coisas de Deus, por isso que devem ter cuidado para não falar contra aquilo que o Senhor quer que seja falado. Deus tenha misericórdia da garganta desses homens, porque são como uma sepultura, lisonjeiam com a sua língua, e o Senhor poderá declarar os culpados. Mas nós não queremos que isso aconteça, porque veio Jesus Cristo com misericórdia e com amor. E nós pedimos a Deus por piedade, com todos aqueles que muitas das vezes não compreendem as coisas dos céus, que o Senhor perdoe a todos, porque o desejo de um homem de Deus é que todos se salvem. O desejo daquele que tenha o amor de Cristo no seu coração não é guardar rancor, nem ódio. O desejo nosso, irmãos, nem guardar mágoa. O desejo nosso é ver a salvação daqueles que nos rodeiam. Por isso, irmão, nós não vamos cuspir no prato que comemos, mas vamos dizer para você, venha e entre em Jesus Cristo. Aprenda a andar em Jesus Cristo,
não andar segundo a instituição humana, mas andar segundo os preceitos do Senhor Jesus, que disse: ama o teu próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Os conselhos de Deus que estão sobre nós são para nos alegrar e para fazer com que aqueles que andam confiando nas suas próprias forças sejam desarmados, mas aqueles que confiam no Senhor serão exaltados. Pois está escrito aqui, irmão, no capítulo 5, no versículo 12: pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á da benevolência, como de um escudo. Nós não nos consideramos justos, mas procuramos a justiça. A justiça de Deus nos justifica. Diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmã, guarda esta palavra. Se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém te feriu, se Deus é por você, quem será contra você? Vá em paz para a tua casa, guarda esse conselho, seja fiel, ame o Senhor, faça na tua casa mesmo os teus cultos domésticos, ore a Deus. Quando você não pode ir na igreja, que está tudo fechado, tire um tempinho para orar a Deus. Eu não estou pedindo para você ajoelhar diante do celular e cultuar quando eu estou pregando, não. Você pode ouvir a palavra que Deus está me dando, depois pode ler, depois no teu quarto você pode dobrar o teu joelho e fazer o teu culto a Deus. E essas palavras somente servirão para conselho, para conforto da tua alma. É o que deseja o nosso coração, que a tua alma, que a alma daqueles que nos amam e daqueles que nos criticam, sejam guardadas por Deus. Sabe por quê? Porque o amor, aquele que tem o verdadeiro amor, cobre todos os defeitos. O amor é como um reboco que se passa na parede. Um pedreiro, quando ele vai fazer um muro, uma parede, muitas das vezes há lugar que falta um pedacinho de tijolo. Mas quando ele passa, irmão, aquele reboco, glória ao nome santo do Senhor, aquela, não sei como é que se chama aí no Brasil mais, mas aquela argamassa, aqueles defeitos que estão ali, eles são cobertos, porque aquela argamassa cobre os defeitos. Que a argamassa do amor possa cobrir os meus defeitos e os teus, porque nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós somos santos, estamos procurando a santidade, e nenhum de nós podemos dizer, nós somos fiéis, porque todo momento nós erramos. A fidelidade só está em Jesus Cristo, e aqui nós não alcançaremos a perfeição, mas como diz aqui a palavra, o Senhor nos abençoará, e a benção do Senhor nos justificará na misericórdia de Jesus Cristo, que no duro madeiro da cruz, ao ser crucificado, disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sigamos o caminho reto, obedeçamos a Deus, ensinamos os nossos filhos as coisas boas, porque virão dias, e já estão chegando, em que homens estão assinando leis e decretos que fazem com que a nossa mocidade muitas das vezes poderá ficar confusa, e nós como pais, e nós como irmãos, e nós como amigos dos nossos filhos, que devemos ser das nossas esposas, devemos ser amáveis, carinhosos, procurar sempre tratar todos com amor, com carinho, com respeito, com dignidade, porque cada um de nós temos que ser um só, não nos degladiarmos, não tirar de nós, vamos dizer assim, o maior preceito, que é o amor. Sem esse ninguém verá a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a palavra. Deus seja sempre glorificado. Que a paz de Deus e a sua graça e a comunhão do Espírito Santo reinem em nós para uma vida eterna. Amém e amém.